A campanha da Fraternidade Ecumênica deste ano, organizada e realizada pela CNBB em parceria com os bispos do Brasil inteiro, é o tema do programa Papo Dinâmico que está começando. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o programa Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Vamos falar da campanha da Fraternidade Ecumênica com o Padre Carlos Gomes, que está aqui conosco. Ele que é pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia, Padre Carlos. Mas tem outros predicativos também, depois a gente fala dos predicativos dele. Boa noite, Padre, obrigado pela presença. Muito obrigado, professor Daniel Barbosa. Quero também aproveitar para complementar as pessoas que estão acompanhando de casa este programa Papo Dinâmico. Eu já acompanho esse programa já há algum tempo. Já me insista aqui há mais tempo. Já acompanho este programa há algum tempo, sem falar que o professor Daniel foi meu professor muitos anos atrás, quando eu tinha 17, 18 anos aqui mesmo na PUC. Eu me lembro, na época eu era aluno de Direito na Universidade Federal e estudava Filosofia na PUC. Então, esse reencontro aqui também tem um sabor especial, sabor de festa. Poxa, já estou velho, Você é doutor em Direito Canônico? Doutor em Direito Canônico. Em jornalismo também, você fez jornalismo? Estudei jornalismo também. Você fez graduação, chegou a fazer... Eu não cheguei a terminar a graduação porque eu fui para o seminário. Certo. Né? Eu fui para o seminário. Certo. Então, minha vida foi mais voltada para o direito canônico e para o direito civil antes do meu ingresso no seminário. Porque não deu para conciliar. Você fez graduação em Direito também? Em Direito, na Universidade Federal. Mas chegou advogado? Não, fui para o seminário. Mas como doutor em Direito Canônico, você exerce alguma atividade na igreja com essa formação? Olha, eu voltei de Roma ano passado. E como eu tinha a formação em Direito, Dom Washington Cruz, nosso arcebispo, me mandou para Roma para estudar Direito Canônico. E lá eu fiz mestrado, fiz doutorado e retornei ao Brasil 3 meses antes da pandemia. Eu me lembro, eu me lembro. E aí, aqui, além de pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia, eu exerço o papel de defensor do vínculo no nosso tribunal eclesiástico e também alguns problemas, processos penais de natureza canônica, também o bispo acaba encaminhando para que eu possa colaborar um pouquinho. Que bom. Você atua como defensor? Defensor do vínculo e também como juiz do Tribunal Eclesiástico. Tá. Ok, mas você não faz os dois papéis no mesmo processo? Não, no mesmo processo não, porque os atos seriam nulos. Tá certo. Mas você esteve em Roma, eu te acompanhei de Roma. A Ilse Scaparini, da Globo, fez uma reportagem importante lá sobre você. Você organizou um time de futebol, um torneio de futebol lá. Pois então, professor... Além da igreja, minha segunda paixão é o futebol. Futebol, joguei futebol. Inclusive, estava conversando agora com uma jornalista aqui que te acompanha, e ela fez uma entrevista comigo quando eu estive no Brasil aqui de férias após o Campeonato Mundial dos Padres. Lá em Roma existe a Copa Mundial, Copa do Mundo dos Padres. Então, esse time, na verdade... Mas você só se integrou ou ajudou a organizar? Não, ajudei... Não, já existia. É porque você foi o destaque na reportagem da Ilse. Mas tem uma questão de amizade também, porque como eu trabalhava na Secretaria de Estado, então nós do Estado da Santa Sé, eu tinha um contato muito próximo com os jornalistas e foi lá que eu fiz amizade com a Ilse Scamparini e aí ela nos deu uma mão para divulgar esse torneio que acontece em Roma. Nós já agora tivemos a 11ª edição da Copa do Mundo dos Padres. A matéria também, porque, olha, modéstia à parte, fui eleito 2 vezes o melhor goleiro padre do mundo. Eu lembro o Tadeu Schmidt, né, o apresentador do Fantástico, destacando você lá naquele momento dos gols, né? Exatamente, defendi 3 pênaltis. O único goleiro da história do futebol a pedir música no Fantástico. Mas você já tinha organizado alguma coisa aqui em Goiânia também, né? Bom, aqui em Goiânia nós
fundamos o Batinas Futebol Clube. Isso, me né? lembro. Uhum. Isso foi no ano de 2007. Tem um companheiro também aqui de Arquidiocese, o padre Amaury Massoleni, que à época era padre lá em Senador Canedo, e ele teve a ideia de fazer um jogo de futebol dos padres. Qual que era o objetivo? Arrecadar fundos para a construção da igreja, a nova igreja de Senador Canedo. Então tudo começou ali. Começou com E depois disso, nós começamos a viajar por todas as dioceses da província eclesiástica de Goiás. Okay. Né? Então já tem uma relação com o futebol assim há muitos anos já. Pois é, e como é que foi a aceitação por parte dos bispos dessa iniciativa? Olha, inclusive Dom Washington, na primeira partida que nós tivemos, Dom Washington foi que deu o chute inicial da partida. Isso eu me lembro. Exatamente. Então ali nós entendemos ali aquilo como uma bênção que ele nos deu. E desde então rodamos não só a Arquidiocese de Goiânia, mas todas as dioceses que fazem parte da província eclesiástica. Aqui nós podemos citar São Luís Montes Belos, Rubiataba, Anápolis, Lusiânia e por aí vai. Em que isso ajudou a vocação de vocês? Olha, professor Daniel, em primeiro lugar, o nosso objetivo era exclusivamente social, porque todas as partidas, o ingresso era 1 quilo de alimento não perecível para assistência das famílias carentes. Mas também o nosso objetivo era de fazermos-nos próximo das pessoas, né? Porque durante muito tempo, a imagem do padre era daquele que ficava simplesmente no presbitério, no altar, sem vínculo com as pessoas. Então, com o futebol, foi uma maneira que nós encontramos de evangelizar também através da bola. Né? Então, esse foi o nosso objetivo. E pena que não estamos em atividade nesse momento por causa da pandemia. Ah, tá. Então o time está parado por causa da pandemia. Por causa da pandemia. Ah, que bom, porque eu já ia perguntar no time, como é que está agora? Mas tem algum padre, assim, além de você, o melhor goleiro do mundo, o goleiro padre do mundo, tem algum padre que é bom de bola mesmo, assim, que tem estilo de profissional? Olha só, aqui em Goiânia não muito. Não muito. Né? Mas porque a seleção brasileira dos padres, ela é composta por jogadores de padres das diversas dioceses do Brasil. O destaque que nós temos, assim, são os destaques, temos 2 padres, um do Rio Grande do Sul e outro de São Paulo, né? Então... Naquele torneio que teve lá no Vaticano, tinha a seleção brasileira, né? Era a seleção brasileira. A seleção brasileira que foi campeã lá? Não, nós não fomos campeão. Sabe o que acontece, professor? Veja só. Nosso time, a faixa etária era de 30 anos, mas nós pegamos uma seleção lá da África, da África do Sul, que a média era 26 anos. Aí realmente não deu para ganhar. Não deu. Gente, nós vamos fazer um pequeno intervalo, aí sim, no próximo bloco vamos entrar de cabeça aí no assunto Campanha da Fraternidade 2021. Daqui a pouquinho. De volta com Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Lá tem o nosso perfil, lá você pode colaborar conosco, sugerir temas, curtir nosso programa, né, e mandar sua mensagem, enfim, aqui para nós, tá? Vez por outra tem algum prêmiozinho lá que, se você curtir, você acaba concorrendo e ganhando. Hoje estamos falando aqui com o Padre Carlos, que é o pároco da Catedral Metropolitana de Goiânia. Ele é o responsável por toda a paróquia da Catedral e veio aqui debater com a gente. Nós já nos identificamos suficientemente no primeiro bloco e agora veio debater aqui com a gente o tema, né, a campanha da fraternidade, enfim, de 2021. Esse ano, o tema da campanha da fraternidade é Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez-se uma unidade. Com o lema, não, é o contrário, né? Fraternidade e diálogo, é o tema, compromisso de amor. Fraternidade, diálogo, compromisso de amor, é o tema. O lema que é
uma passagem de Éfeso, né, que fala assim: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Então, Padre Carlos, este ano a campanha da Fraternidade Ecumênica, o que significa isso? Professor, primeiramente é preciso fazer um resgate histórico da campanha da Fraternidade. Primeiro que a primeira campanha da Fraternidade aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Veja que foi uma iniciativa de 3 sacerdotes que na época representavam a Caritas do Brasil, que resolveram, os 3 juntos, criar uma campanha que tivesse com o objetivo de ajudar as pessoas menos favorecidas. E entre aqueles 3 sacerdotes, a ideia deu tão certo, isso no ano de 1961, que no ano de 1962, 16 dioceses do Nordeste abraçaram a ideia, e que também foi um sucesso. E, posteriormente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil abraçaram essa ideia e no ano de 1964 lançaram a campanha a nível nacional. Na verdade, nós estamos na 58ª campanha da Fraternidade, foi celebrada esse ano. Nós estamos na 5ª, na verdade, a campanha da Fraternidade Ecumênica, que acontece a cada 5 anos. A primeira, se não me engano, foi em 2000, né? A primeira foi em 2000. Exato. E então, a campanha da Fraternidade deste ano é assim interessante, porque como as demais campanhas, normalmente esta campanha tem como objetivo destacar e dialogar com a sociedade sobre as questões mais presentes, mais recorrentes. A ecumênica, ela é diferente porque ela é realizada em parceria com outras religiões, ou tem outros aspectos também que diferencia da outra que não é ecumênica? Normalmente, na campanha se escreve um texto base. Sim. Na campanha, e quando não é ecumênica, o texto base da campanha é redigido simplesmente por pessoas que fazem parte texto da base, CNBB. Se alguém pode mostrar, esse aqui é o texto base desse ano, né? Geralmente são parecidos os livrinhos, né? Exatamente. Deste ano, às vezes muda a cor e tal, mas é muito parecido. Este ano é a CNBB que publica isso aqui, Sempre né? a CNBB que publica. E aí ela publica com esse formato, mas muda às vezes de cor, né? Esse é o texto base. O ano passado, por causa da canonização da Irmã Dulce, a capa, inclusive, teve a Irmã Dulce na capa, por causa da sua canonização. Esse ano é uma ciranda, né? É uma ciranda. Uma cirandazinha. Não sei se dá para ver, vou segurar aqui para aproximar. E retomando a questão do comunismo, quando a primeira foi no ano 2000, e a cada 5 anos, normalmente, às vezes não precisamente 5 anos, mas 4 anos, mas em geral, de 5 anos. 5 anos, o texto base é redigido não simplesmente por pessoas que trabalham na CNBB, mas em comum com outras denominações religiosas, né? Daqueles que nós damos o nome de CONIC, né? CONIC. Da CONIC. O CONIC, como é que explica o CONIC? Aqui, deixa eu pegar aqui o nome todinho do CONIC aqui, porque o CONIC é uma sigla, né? É uma sigla. Bom, vamos falando e depois eu acho aqui, CONIC. Mas é por isso que a campanha da Fraternidade Ecumênica tem um cunho mais social do que eclesial, do que piedoso, digamos assim? O objetivo da campanha sempre é a dimensão de diálogo com a sociedade, né? Sim. E diálogo também com outras denominações religiosas, né? Inclusive, o Papa Francisco tem insistido muito nessa dimensão de diálogo interreligioso, que é o tema assim, muito, muito presente. Então, o objetivo não é simplesmente caritativo, mas de diálogo com a sociedade, com outras denominações religiosas cristãs. É o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. CONIC, o Conselho. É o CONIC. CONIC, exato. Conselho Nacional das Igrejas Cristãs e não só católicas. E né? não só católicas. Exato. Então, na verdade, é o CONIC que assume a autoria do texto base, né?
Exatamente. Isso a cada 5 anos. A cada 5 anos, Quando a campanha é de natureza ecumênica. Agora, ela fala muito de diálogo, de tolerância, a campanha da fraternidade. Tem alguma inspiração na encíclica do Papa Francisco? Fratelli Tutti. Fratelli Tutti, né? Fratelli Tutti, né? Todos irmãos. Todos né? irmãos, que é a expressão de São Francisco de Assis, né? Todos irmãos. Exatamente. Na verdade, esse foi o último documento lançado pela editora Vaticana e de autoria do Papa Francisco, no objetivo de dizer para toda a sociedade, para a Igreja Universal, quando eu falo universal, quero falar a Igreja Católica no mundo inteiro, mas também para as igrejas particulares, aqui levando em consideração cada diocese de modo particular, no sentido de dizer que todos somos irmãos, independente da religião, da fé que professamos. Pois é, a diferença deveria ser um valor, uma riqueza, né? Mas muitas vezes, hoje, a gente está no mundo inteiro, não só no Brasil, né? As diferenças têm sido motivo de ódio, de violência. Não, padre, parece que o mundo está caminhando assim meio para a loucura, não? Exatamente. E, assim, esse tema da campanha da fraternidade deste ano, assim, causou uma polêmica muito grande em toda a sociedade, né? E o termômetro, o professor Daniel, para a gente observar de maneira assim muito, muito forte, são as redes sociais, né? Os conflitos, as brigas, etc., a dificuldade de diálogo, de aceitação da opinião do outro. Então, o objetivo da campanha foi exatamente este. Mas muitas pessoas, assim, talvez por uma má formação, eu acho, não sei, não consigo visualizar e nem descrever com certeza isso, mas pensam que essa dimensão do diálogo afeta a identidade da religião católica, por exemplo, evangélica. E não é verdade, né? Quando o Papa falava do diálogo interreligioso, ele queria nos apontar a própria figura de Jesus que dialogava com todos, com os fariseus, com os mestres da lei, ainda que aqueles que procuravam Jesus e que procuravam conversar com ele, na verdade o objetivo era atacar Jesus, mas mesmo assim Jesus lhes dava oportunidade de falar, porque Jesus era muito bom ouvinte. Né? A gente está na véspera, né, do dia de São José, e uma das cenas em que Jesus dialoga com os doutores da lei é a do templo, quando ele tinha 12 anos. 12 anos. 12 anos ele dialogando, né, debatendo, evidentemente, com os doutores da lei. Ele estava impressionando os doutores da lei quando José e Maria chegaram, assustados, procurando por ele que estava perdido, né? Mas mostra que realmente é um perfil da personalidade de Jesus dialogar, né? Exatamente. Jesus tinha essa característica. Ele não dialogava, quer dizer, isso na primeira infância dele, né, aos 12 anos. Mas se recorrermos à literatura bíblica, vamos constatar muito facilmente de Jesus dialogando com a prostituta, dialogando com os mestres da lei, dialogando inclusive com aqueles que desejavam mal a ele. Ainda assim, Jesus... Mas o diálogo está na essência do cristianismo, né? A tolerância, a aceitação, o perdão, né? Inclusive, faz parte da essência do cristianismo, porque muita gente acusa, por exemplo, essa campanha da fraternidade de ser um movimento de esquerda. Talvez talvez porque não corresponda a um objetivo individual da pessoa. Porque, enquanto igreja, nós fazemos parte de uma comunidade. E, como membros de uma comunidade, eu não tenho que me colocar no centro. Um dos grandes problemas da sociedade e também dentro da estrutura eclesiástica é o egoísmo. Eu tenho observado isso de maneira muito viva. Veja, professor, houve um tempo na história em que nós damos o nome de teocentrismo, né? Deus estava no centro. Deus era o centro. Deus era o centro. Exato. Mas agora nós estamos numa sociedade um pouco egocêntrica. Egocentrista.
egoísta, né? É egocentrista, que o ego, a pessoa é o centro. É a opinião da pessoa que deve prevalecer. É, né? mais ou menos assim, é como se a sociedade toda tivesse adolescente, né? É próprio do adolescente ser egocêntrico. Exatamente, exatamente. Precisa amadurecer. Na verdade, o Papa Francisco, deve ter umas 2, 3 semanas, na elocução que ele fez pouco antes do Ângelo, da oração do Ângelo na Praça de São Pedro, ele falou assim: nós estamos em uma sociedade de infantis. Olha, então estou em sintonia com o Papa. Muito bom. Está em sintonia com o Papa Francisco, sinal que eu estou abençoado. E verdade. E o diálogo é coisa de gente madura, né, professor? Sim, com certeza. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Nossa, tem assunto demais. Vamos falar até do diabo daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, e também no canal da PUC TV Goiás, e também nas redes sociais. Nós temos o perfil lá no Instagram, no Twitter e no Facebook. Hoje nós estamos falando de campanha da Fraternidade 2021, com o tema Fraternidade e Diálogo, Fraternidade e Diálogo, Compromisso de Amor, né? Com o Padre Carlos, o pároco da Catedral Metropolitana. Você falava que Jesus Cristo, e eu acabei reforçando aqui também, que ele tinha um perfil aberto, ele dialogava, né, inclusive com as pessoas que se colocavam como adversárias dele e tal. Mas teve um personagem que ele não dialogou de jeito nenhum. Que foi com o Satanás. Ele mandou o Satanás calar a boca, cala-te boca, né? E saia daqui. Ele não teve papo com o Satanás. Por quê? Por que ele decidiu não conversar com o Satanás? Veja só, professor. O Papa Francisco, também em uma locução que ele fez na Praça de São Pedro, ele sempre faz algum pronunciamento antes da oração do Ângelo. Ele falou que com o diabo não tem diálogo. Não tem diálogo. Não tem diálogo. E, em primeiro lugar, porque para que haja um diálogo, é preciso a vontade de duas pessoas. Tem que ter empatia, isso? Empatia. E não havia nenhuma empatia. É o exercício de se colocar no lugar do outro, não é isso? Exatamente. E esta não é uma característica do... O diabo só pensa em si mesmo, né? Só em si mesmo. Só ele. Pronto. Exatamente. Por isso que o motor que move o agir do demônio é o egoísmo. É o egoísmo. É o egoísmo. Inclusive, essa definição que estou dando aqui não é nem minha, é de um teólogo alemão chamado Walter Kutt. O egoísmo é que motiva as ações do demônio, porque pensa em si. E quando o pensamento volta-se apenas para a contemplação e para a resposta aos seus anseios, aí exclui o outro, aí mata o diálogo, né? O diálogo tem que ser necessariamente acolhedor. Exatamente, o diálogo tem que ter primeiro a capacidade de falar, mas também a capacidade de ouvir. Jesus era bom ouvinte, né? Jesus era muito bom ouvinte. Então o Papa falou, inclusive essa fala do Papa aconteceu, acho que no segundo domingo da Quaresma, no qual a liturgia aborda essa questão das tentações. E ali Jesus é colocado no deserto. E no deserto, ali era um momento de confronto, não era um momento de diálogo. Mas se a gente puder fazer uma leitura assim, um pouco mais pessoal, não podemos entender este deserto apenas como um lugar, né? O deserto existencial também. E no deserto existencial que todos nós passamos, ali é um momento de diálogo com Deus, de escuta a Deus. Pode-se dizer que um discurso, uma posição que visa quebrar a unidade é uma posição diabólica? Olha, na dimensão daquilo que é bom, que é belo e que é justo, e quem defende isso vai sempre pautar pela unidade, né? Inclusive, numa passagem evangélica do Evangelho, Jesus diz o seguinte, até mesmo Satanás se divide
o reino dele se torna enfraquecido. A propósito, eu estudei no meu mestrado um filósofo chamado Baruch de Spinoza. Ele era filósofo, ele não era teólogo, apesar dos livros dele geralmente se tratado teológico político, mas ele fazia filosofia, e filosofia sob uma orientação física, né? Sim. Mas é interessante que ele fazia essa análise da quebra da unidade que destrói, né, destrói a coisa em si, né? A quebra da unidade como um fator físico mesmo, né? Exatamente. Ele analisa, por exemplo, a união das 12 tribos. 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel, quando elas, cada uma quiseram construir, né? Cada uma quis construir uma cidade-estado. Viver de maneira independente. Ele viu isso, né, como o fator da derrocada do reino, né? Do Estado judaico, né? E que foi esfacelado e as 12 tribos foram escravizadas, né? Então a divisão destrói. Ele usa isso, aliás, essa é a expressão dele, a divisão destrói, a unidade fortalece. Qualquer coisa que perde a unidade, ela perde o seu conatos. Ele usa a palavra conatos, que é a força que ele mantém no tempo, né? Exato. Que ele mantém unida para sempre. Uma vez que quebrou esse conato, isto é, quebrou a unidade, a coisa se desfaz. Então, quer dizer, Jesus Cristo, muito antes de Spinoza, já tinha previsto isso. Né? Já tinha, sim. Aliás, professor, essa falta de unidade se reflete até nesse tempo de pandemia agora, né? Sim. Se nós fôssemos mais unidos, se abraçássemos a causa no sentido de pensarmos uns nos outros, certamente já teríamos superado esse tempo de pandemia. Né? Quais as características de um bom diálogo? Ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte, né? É a principal. Um bom ouvinte é um outro que ouve sinceramente com interesse o que o outro está falando, né? Exatamente. O que significa ouvir com interesse? Significa ouvir no sentido de... na expectativa de que vai receber alguma coisa importante, alguma coisa útil para si. Exatamente. Né? Isso aí presume uma série de coisas, né? Que inclusive São Tomás de Aquino fala da humildade. A humildade para ouvir. Aliás, Santo Tomás de Aquino fala o seguinte, que o primeiro degrau para alcançar a sabedoria e a unidade é a humildade. Sem a humildade, não se avança para o segundo degrau, que é a sabedoria. E, consequentemente, não se chegará ao diálogo. Então, o diálogo tem como base a humildade, né? Perfeito. Coisa que o demônio nunca teve, né? E com esse distanciamento social, como é que pode se dar o diálogo, padre? Professor, agora nós temos as redes sociais, né? Que para nós, enquanto igreja, não só igreja, mas também nas universidades, nas escolas, as redes sociais têm ajudado muito nesse sentido, né? Obviamente que a melhor rede social é uma mesa rodeada de amigos, né? Mas nesse tempo de pandemia, o diálogo tem acontecido, a gente tem feito esses instrumentos, mas também nesse tempo de pandemia o diálogo tem ficado um pouco comprometido. Por exemplo, questões mais práticas nas famílias, por exemplo. Ninguém nunca houve na história do Brasil essa coisa de lockdown. Imagine o pai de família trabalhava o dia inteiro, voltava para casa só à noite e de um momento para outro ele é obrigado a ficar o dia inteiro juntamente com os filhos, com a esposa, etc. Quer dizer, o diálogo ali fica um pouco comprometido, mas também podemos e precisamos entender esse tempo como uma oportunidade que até Deus mesmo nos dá para nos exercitarmos nesse sentido de dialogar. Perfeito. Esse ano o texto base aqui, ele trouxe uma inovação, se não estou enganado. Porque geralmente a CNBB usa, os estudiosos da CNBB, já é um método antigo usado, o método ver, julgar e agir. Né? Esse ano chamaram as etapas aqui de parada. Primeira parada, ver. Segunda parada, julgar. Terceira parada, agir. Quarta parada criaram aqui, que é o celebrar. Isso tem alguma coisa, altera o método, teve alguma razão metodológica para essa mudança? Olha, é verdade que a campanha sempre pautou nesses 3 pilares, né? Ver, julgar e agir. E agora entrou... o celebrar. Fala de caminhar e, como 4º ponto, o celebrar. Na verdade, conversando com
o padre Luiz Henrique, que hoje é assessor da CNBB, e aí nós conversávamos a respeito disso. Tem uma razão. A sociedade estava andando muito pessimista e a gente está esquecendo essa dimensão de celebrar. Né? Ver, é preciso ver, Exato. sobretudo com os olhos de Cristo, julgar, mas não com julgar condenatório, de expor, de meter o dedo, mas agir como Cristo e celebrar as vitórias. Na verdade, analisar o ver, né, que é um certo diagnóstico que se faz, né, uma análise de conjuntura, e ver isso sob um fundamento, né, fundamento principalmente da doutrina, né, da doutrina cristã. Exatamente. Tá, bom, já perguntamos qual a importância dessa alteração, né, do método ver, julgar e agir. Agora, a parte programática aqui do agir, o celebrar, tá, tem várias orientações sobre celebrar, até porque são orientações que aplicariam a várias religiões, né? Não só ao catolicismo, né? Exato. Então, são assim, mas o agir eu achei assim que está muito circunscrito a eventos. Nas outras campanhas mais genuinamente católicas, o agir envolve muitas outras ações, além de eventos, né? Por que restringiu só eventos? Olha, professor, esse pormenor eu não me ative. Certo. Mas a igreja, como sempre, foi muito original e é original, mesmo que tenha a questão do evento, mas acho que ela não foge da característica primeira, da dimensão primeira, que é aquela de ter como referência o olhar e o agir de Cristo. Vamos fazer um pequeno intervalo, Padre Carlos, daqui a pouquinho a gente vai voltar e nós vamos falar justamente, retomar um tema da exortação apostólica do Papa Francisco, que fala Fratelli Tutti, né? Que fala da unidade na multiplicidade, que é retomada aqui no texto base da campanha da fraternidade. Vamos falar disso, unidade na diversidade, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico, hoje nós estamos falando da campanha da Fraternidade 2021 com o padre Carlos Gomes. Carlos Gomes é o nome de um compositor famoso no Brasil. Exatamente. Ele é compositor e também maestro, né? Maestro. Compôs a ópera O Guarani. O Guarani. Você também é cantor, né, padre? Sou cantor, estudei música também. Eu vejo isso. Pois é, mas para reger uma orquestra, o maestro tem que contar com instrumentos de todo tipo, não é isso? De todo tipo. Tem que, não sei os nomes dos instrumentos não, mas a gente vê que assim, tem bateria, tem percussão, não vou falar nem por grupo, né? Percussão de corda, os metais. sopro. Então, vários tipos de instrumentos para compor uma orquestra. E todos são importantes na orquestra. Exatamente. Né? Não é possível uma orquestra funcionar só com um tipo de instrumento. Exatamente. Ou com um desafinado, né? Ou com um desafinado também não pode, né? De repente um resolve virar as costas pro maestro e tocar pros fundos do palco outra música. E bagunça tudo, né? Exatamente. Mas parece que tem gente na igreja que está querendo fazer isso, padre. Pois é, nós... Olha só, nós temos que ter uma referência, né? Sim. E nós temos uma referência. Pela nossa fé católica, quem que é o nosso superior? O Papa Francisco. Isso a nível de igreja todas universal. Todas as missas, inclusive, né, se pede ao Papa. Ao Papa, nível de igreja universal, o Papa. Mas a nível de igreja particular, no caso da Arquidiocese de Goiânia, Dom Washington Cruz. Né? E, sobretudo, nesse tempo agora de pandemia, tem surgido tantos problemas, assim, etc., porque a gente quer tocar o instrumento sozinho, sendo que tem um maestro para nos reger. E aí, quando isso acontece, primeiro, a gente desrespeita o maestro e, segundo, a gente coloca em risco a eficácia do trabalho de evangelização e de cuidado mesmo. Seria um sintoma para a pessoa, por exemplo, se refletir, fazer uma reflexão, quando ele sentir vontade de romper com a unidade e ele imaginar que aquilo pode ser uma tentação do diabo para ele e ele tem que procurar alguém para confessar? Professor, veja só, eu acho que nós estamos vivendo um tempo de crise
de crise no sentido de ter um superior, sabe? Crise que, na verdade, se nós temos uma referência, precisamos seguir a referência, por uma questão de coerência. Isso não significa que eu tenho que pensar exatamente como o maestro, mas eu tenho que obedecer o que está escrito na partitura. Perfeito. Na encíclica Fratelli Tutti, eu tenho dificuldade de falar latim, viu? Fratelli Tutti, todos irmãos, do Papa Francisco, ele insiste muito nisso, na riqueza que é a diversidade cultural, as diferenças, né? Ele vê isso como riqueza. Qual o mal que tem nisso, padre? Por que esses grupos acham que pensar que a diferença pode ser um enriquecimento e não um empobrecimento da igreja? Por que eles acham que isso está errado? Professor, veja só. Atualmente nós temos, não só a nível do Brasil, mas no mundo inteiro, um grupo que defende uma igreja assim, mais fechada, mais conservadora, né? Nós sabemos que até bem pouco tempo havia também um grupo assim, mais progressista. Então, são muitos conflitos que existem ainda hoje. Então, inclusive, alguns mais conservadores defendem com unhas e dentes que o último Papa que nós tivemos foi Pio XII. E muitos, inclusive, desconsideram a riqueza do Concílio Vaticano II. Quer dizer, nós estamos na igreja. O nosso Papa é Francisco. Sim, o nosso arcebispo é Washington. Sim. Então, são esses que nós temos que ter como referência e seguir enquanto igreja que somos. É verdade. A questão da intolerância, as pessoas intolerantes. Intolerante é a pessoa que não aceita a opinião do outro, né? Exato. Quer dizer, é uma pessoa que está na contramão, né, da fé cristã, não é isso? Na contramão e também, assim, acaba se comportando como pedra de tropeço, como diz o Santo Evangelho. Essa multiplicidade de pensamentos, de pastorais, como é enumerado pelo Papa, são riquezas da igreja. E não podemos entender essa multiplicidade de ideias como um campo de batalha, né? E também, professor, acho que o que agrava a situação são os meios de comunicação. Porque, não sei, 20 anos atrás, não tínhamos as redes sociais que nós temos hoje. Então, hoje, todo mundo que, assim, com boa intenção ou com intenção duvidosa, não muito boa, pode fazer uso deste instrumento até para confundir as pessoas. Então, a referência tem que ser sempre, sabe qual? Eu sempre costumo dizer para os meus paroquianos, para os meus amigos, para as pessoas que me acompanham nas redes sociais, porque depois que eu voltei de Roma também, eu comecei a fazer uso do Instagram. Aliás, já tem quase 18 mil pessoas. Eu te acompanho lá no Instagram. Quando eu curto alguma coisa lá. Então, professor, quer dizer, nós precisamos entender, usar eu sempre falo com as pessoas, olha, eu posso dar minha opinião como padre, mas escute ao arcebispo, porque ele é a voz da igreja na igreja local. Sim. Né? Escute o Santo Papa. Né? E é uma pessoa que não está ali por si, né? Ele está ali a serviço, né? Aliás, teve uma das leituras dominicais, recentemente, teve a leitura lá do Evangélico, onde os discípulos perguntavam: Senhor, quando estiver no seu reino, o Senhor me coloca à sua direita, à sua esquerda. Ele falou: olha, quem quiser, não sou eu, é o Pai que vai decidir, mas ele recomenda que presta serviço. Aquele que for o mais servidor, que for o menor entre vocês, poderá ser o primeiro, né? Exatamente. A lógica do reino é diferente, né, da lógica do Agora, então assim, você é das redes sociais, eu também sou, outros, todo mundo, muita gente né? Muita gente que nos assiste aí Então, a lógica cristã, a postura cristã não é do cancelamento quando aparece uma pessoa pensando diferente. Não, absolutamente. Pelo contrário, é do diálogo com essa pessoa, né? Exatamente, para agregar. Para crescer. A moda de cancelar quem fala alguma coisa que eu não gosto. Ou deixar de seguir, né?
O Spinoza, o autor que eu estudei lá, ele falava isso, né? A boa opinião é aquela que me faz mudar de opinião, e não aquela que confirma o que eu penso, porque a que confirma o que eu penso não permite que eu cresça. Exatamente. O crescimento está em justamente eu conseguir agregar ao meu discurso, ao meu universo, elementos que antes não tinham. Exatamente, exatamente. A multiplicidade de pensamentos, de ideias, só enriquece. Não só a igreja, enriquece também a família, enriquece a sociedade e nos faz muito mais ricos. Agora, um dos motivos por que eles trituram esse texto aqui é porque ele dedica uma sessão ao movimento. Eu não dou conta de falar toda a sigla, mas é LGBT mais alguma coisa aqui. Por que... Essa parte polêmica essa parte do texto polêmica. base, né? Eles atacam aqui, muita gente achou assim, pronto, está fazendo proselitismo, o discurso a favor do movimento LGBT. Isso é um equívoco, né? Porque, na verdade, eu não entendi também porque dedicou uma sessão específica a esse movimento. Né? A redação desse texto base, professor, ela é de uma pastora evangélica, né? Porque como nós dissemos agora há pouco, o texto base, ele é escrito normalmente por pessoas que trabalham na CNBB, mas por se tratar de uma campanha da Fraternidade Ecumênica, a redação foi confiada a uma pastora. Então, isso tem muita coisa aí que faz parte do universo pessoal dela. Obviamente que contou com a aprovação da CNBB, porque senão não teria sido publicado. Mas o objetivo desse tema aí não é que a igreja quer simplesmente dizer que todos são filhos de Deus, né? Aliás, o Papa também tem insistido muito em dizer isso. Não é porque uma pessoa é LGBT, né, que está condenada ao inferno. Não é isso. Exatamente. Não é isso que quer dizer. Mesmo porque nenhum de nós tem essa... porque também autonomia. Não adianta querer ignorar a existência, né? Porque o que a gente vê em certos momentos, eles querem assim, isso não existe, é como se não existisse. Eles querem, e como existe, aí eles querem matar, querem acabar, né? Com as pessoas. Exato. Né? Como eu disse, um pensamento diferente não significa que eu seja contra, né? Sim, que eu esteja querendo diminuir ou exterminar a pessoa ou metralhar, não significa isso. Pensar diferente é saudável. Agora, aqui a igreja fez, e também em comunhão com as igrejas que fazem parte do CONIC, é defender a vida em primeiro lugar. Perfeito. Defender a vida. Não, com certeza, a vida é o fundamento máximo e o Papa Francisco, inclusive, destaca muito isso, né? A vida e a dignidade da pessoa humana são fundamentos universais que a igreja zela e preserva, né, padre? Obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui, foi muito bom, muito boa. Foi até descontraído, o tema árido, pesado, mas foi descontraído, muito bom. Obrigado, boa noite. Boa noite, muito obrigado, professor. Obrigado a vocês de casa. Fiquem todos com Deus e espero ter uma outra oportunidade para a gente possa debater sobre outros temas importantes. Com certeza teremos outras oportunidades. E para você que nos acompanhou, né, um grande abraço, boa noite, até a próxima.